Vem comigo, nação rubro-negra, que é o Douglas do canal Poderoso Flamengo, e eu trago aí uma parte da coletiva de Marcos Braz, vice-presidente do Poderoso Mengão. Porém, trago junto com as reações do Neto, que acompanhou ao vivo e reagiu à entrevista e à resposta, do Marcos Braz na coletiva. Mas antes, é importante que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá aquela força, compartilha aí para os seus amigos flamenguistas, para aqueles que gostam do nosso Mengão, e também deixa seu comentário, o que é que você achou? Marcos Braz é culpado ou culpado é o torcedor? Vamos às reações do craque Neto à coletiva do Marcos Braz. Vamos lá, obrigado, Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Vamos firme e forte, arrebentar a boca do balão. É o seguinte, hein? Muita gente aí beirando o rebaixamento no Brasileiro, hein? Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, não é não? Bahia, Goiás que empatou com o Flamengo, né? Santos, América, Vasco que joga com o Curitiba hoje. Então fique esperto aí, que por sinal, o São Paulo tem um planejamento pro título e que tá certo, porque ganhou o primeiro jogo de 1-0, era para meter 2 ou 3, porque aí já liquidava uns caras. Eles acham que eles são os maiores de todos, que o futebol depende só do Flamengo, que existe só um time no mundo, né? Que existe só o Flamengo. Real Madrid, 14 Liga dos Campeões, acho que 5 títulos mundiais. Não é não? Quem é o time que está disputando campeonato mundial nos últimos 3 anos? Palmeiras. Quem que tem um avião que toda hora passa lá? Ao freguês. O Flamengo. Lá em Copacabana. Lá em Copacabana ainda. Na Help. É a grande Help. Você foi, Veloso, na Help? Help? Nunca foi? Socorro. Nunca foi? Nunca fui. Nunca foi, Sereto? Não, nunca fui. E no Vermelhão, lá em Itapira? Já fui. Ah, grande Vermelhão. Aí, o Flamengo, que jogou ontem uma bolinha para derrubar o treinador. A bola que eu vi ontem é jogadores não querendo nada. É jogadores não jogando. É jogadores se posicionando atrás da marcação, não querendo receber a bola, fazendo de tudo para perder o jogo. E aí vem o Jorge Sampaoli dar outro bico. Ah, se fosse o Abel, hein? Se o Abel tivesse feito o que fez no jogo do Flamengo, quando o Abel já saiu antes do jogo terminar. Eu acabei com o Abel. Arrebentei o Abel. Mas só eu, né? Bom, então, esse senhor já ficou, que é uma barbaridade, que o Veloso tem uma frase sensacional sobre ele no jogo do intervalo técnico. Qual é, Veloso? Não, o São Paulo ele não deu uma instrução nenhuma. E se eu sou dirigente do Flamengo, no intervalo eu mando ele embora. E ele é a comissão toca. O treinador... Comissão técnica toda. Tomando um chocolate, o time precisando de uma orientação, precisando de uma ajuda, precisando até de uma cobrança, e ele fica andando de um lado para o outro. Se eu sou dirigente do Flamengo, mando embora no vestiário no primeiro tempo. Ô, Cascão, coloca lá que agora nós vamos... Cara, isso me irrita profundamente, mas eu tenho que fazer isso, que o Cascão pediu. Aí, ó, bota lá o som. 1, 2. 1, 2. Nossa, uma coletiva do Marcos Braz. Meu Deus. Uma coletiva do Marcos Braz. Depois de tudo, deixa lá, pode deixar lá. Deixa lá, não dá pra colocar aí o quadradinho aí junto? Tem condição ou não? Se não tiver, não tem problema. Vice-presidente do Flamengo se pronuncia após a briga com o torcedor, onde deu uma mordida na virilha do cara. Ele mordeu a virilha do cara. Aí ficou bonito agora, hein? A virilha do cara. Então, o vice-presidente, uma tiriça desgraçada que tá o Flamengo. Vamos lá. Perdeu o Carioca, perdeu a Recopa, foi eliminado na primeira fase, nas oitavas, desculpa. Na primeira foi o meu Corinthians. Mundial. Nas oitavas, foi eliminado no Mundial. Na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo de 1-0. Tem condições ainda de ganhar o título. Eu acho difícil, mas tem. Se mandasse embora o treinador. Como não mandou, eu acho que é uma coisa que vai ser difícil. E eles estão testando. Testa lá, vamos ver se tá igual a Band. Vamos lá? E aí, Thiago? Tá ruim, Thiago, lá? Largou já. Olha lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
Tá ruim, hein? Tá, é dois, três pastéis. Tá rachado, hein? Ó, espero que não esteja rachado. Se chegar a 12, é 12. É 12. Neto, você é muito escroto. Você é escroto. Vamos lá, uns avisos aqui. Para ficar claro para todo mundo. A coletiva não é uma coletiva sobre o futebol do Flamengo, não é uma coletiva sobre a decisão de domingo, é uma coletiva sobre o episódio de terça-feira. Mas peraí, os caras vão pautar então a imprensa? Deixa lá, Cascão. O Braz vai vir, vai Tá rachado o microfone do Flamengo, hein? Até o microfone. Até o microfone tá rachado, igual o time. Tá cheio, não tem como atender a todo mundo, não vai ter como todo mundo fazer suas perguntas, o nosso tempo não é solto. Mas o tema da entrevista é o... É a mordida na virilha do menino, que quase pegou no pinto. E a gente fica combinado assim. Quem quiser perguntar quando abrir as perguntas, a gente vai tentar atender aqui o máximo possível dentro do tempo que a gente tem disponível. Isso é jornalismo? Mas o Braz não vai falar nada sobre a final de domingo, sobre o time e o que envolve a pasta dele nessa coletiva. Vai falar do episódio de terça-feira. Então, por exemplo, minha primeira pergunta lá. Por que ele foi na câmera, assinou que estava presente e estava no shopping? Minha primeira pergunta era essa. O restante, aí, como é que pode a imprensa querer ser o vice-presidente do Flamengo, que é vice-presidente de futebol, não é? Isso. Não é, Sereto? Isso. Não é? Isso. Não é? Isso. Então, ele está para dar uma coletiva só, Cascão, só para ver, olha, o que aconteceu. Então, eu vou dar a coletiva. Eu vou falar o que ele vai falar, sem antes dele falar. Olha, eu estava com a minha família, tranquilamente com a minha filha, fui lá, assinei o negócio, tá tudo certo, não sei o quê. E eu, de uma pessoa boa que sou, não sei o quê. E aí, quando a minha filha, vocês sabem que tem filha, eu estava na minha particularidade, não tinha nada a ver com o Flamengo. E quando o rapaz ameaçou minha filha de morte, aí eu tive que tomar uma atitude. Porque eu não ia deixar minha filha morrer, né? Porque ele ameaçou ela de morte. E aí eu parti para agressão de uma maneira errada. Talvez eu não deveria ter feito isso. Eu peço desculpa à torcida do Flamengo. Eu peço desculpa. Nós vamos ainda conseguir essa classificação. Não quero falar de futebol. Mas eu vim aqui dizer para vocês que eu sou uma boa pessoa. E aí o Flamengo... Não, tá tudo bem. Nós estamos tudo bem. Tá tudo bem. O ambiente é bom. Certo, Veloso? 3 tapas na cara do Pedro e soco na boca. A gente apoia o treinador. A gente apoia o treinador. Aquela briga do Gerson não tem nada a ver. Aquele soco foi só um soco que quebrou o nariz. Faz parte do passado. Fazendo parte do passado, o cara vai ficar eternizado, as pessoas tirando o sarro dele dentro do vestiário. Porque nós é assim ou não é? Ele entrou. O Pablo veio aí. Aí. Qualquer coisa, o Pablo veio. Ó o Gerson, hein? Ó o Gerson, hein? Fica esperto, hein? Aí o Pedro perdeu o gol, não jogou nada. Como que chama? Pablo. Ó o Pablo, amigo do São Paulo. Fica esperto, hein, Pedro? Fica esperto. DTS é a cadeira do Flamengo. DTS. Eu prefiro conversar com a cadeira. E aí, DT3, acho que é. DT3. E aí, cadeira, o que você acha de vocês patrocinarem o Flamengo? E aí, vocês não podem fazer a pergunta que as pessoas querem fazer para vocês. E aí, DT3, você acha que vai ter briga ou não, DT3? Acho que vai ter confusão, DT. Vai ter? Vai ter só um soquinho, só de Você raspão. acha melhor, seria você que é um jornalista incrível da Sport TV e hoje arrebentando no YouTube, essa cadeira poderia responder por que você mordeu a virilha? Seria muito melhor, mas muito melhor entrevistar a cadeira. Claro, não era? entrevistar a cadeira seria muito melhor do que entrevistar o vice-presidente de futebol do Flamengo, que acha que é muito mais do que é. Quem é o vice-presidente de futebol do Flamengo? E outra coisa, vai censurar a imprensa? Quer dizer, o cara é vice-presidente de futebol e você não pode perguntar de futebol, né? Não, então. Responde por futebol. Não, Cascão, você tá falando uma coisa aqui que o cara não falou. O cara falou que não é para falar de futebol. Ele não vai falar sobre esses outros assuntos. A parte dele é outra. Olha lá. Chegou. Não. Mas ele é vice-presidente de futebol. A gente entendeu perfeitamente.
A gente entendeu aqui, todo mundo entendeu. O cara veio, a gente tá aqui, o Braz tá chegando, Marcos Braz, para ele falar do episódio da mordida do shopping. Mas dele Sabe não... o que o pessoal devia fazer? Ah, não vai falar de Se eu futebol? fosse todo mundo, se eu fosse todo mundo, eu ia embora. Deixa Se eu fosse todo mundo, deixa ele sozinho. Deixa ele lá. A imprensa tinha que ter ido embora. A imprensa tinha que ter... Não vai falar de futebol? Então Não vai tchau. falar de futebol? Tchau. Não, você pode falar do que quiser. Você pode falar de futebol, você pode falar da Câmara, que ele é vereador, você pode falar do Gabigol, você pode falar de tudo, ele é vice-presidente de futebol. Mas aí a assessoria veio e fala assim, não, vocês não podem fazer pergunta que não seja do acontecido em relação. Aí a pergunta é para um só. Para mim, o Marcos Braz está em campanha política. É um só, mas é uma pergunta só. Não tem duas, não tem três. A pergunta, por que teve a briga e por que você mordeu a virilha do rapaz? Qual é a outra pergunta? Tem mais. Tem outra pergunta? Tem por que ele não estava na câmera. Isso, segunda pergunta. Por que você estava na câmera? Sendo que ele tinha que dar expediente lá. Era o horário Vamos lá dele. então. Ele tá lá, chegando de terno, chegando num terno maravilhoso. O vereador que não foi na câmera. E aí, me parece que todo mundo tá falando isso, não sou eu. E aí, ele vai dar entrevista agora e vai dizer... Olha lá, já foi. O discurso está escrito. Discurso já tá... É isso aí, nação rubro-negra. Marcos Braz falou e disse que era vítima da situação. Porém, ele deu uma mordida aí, segundo consta aí as informações, na virilha do torcedor flamenguista. Culpado ou inocente? Eu particularmente acho que na posição dele, ele é muito do culpado, não deveria nem estar ali, porque também ele é vereador e deveria estar na Câmara fazendo ali as votações em relação ao seu cargo. Porém, Marcos Braz estava curtindo, na verdade, a sua vida de rico que é e de toda a posição que o Flamengo tem dado a ele. Bom, se inscreva no canal, aqui é o canal Poderoso Flamengo. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações, ainda hoje, sobre o nosso Flamengo. Forte abraço, aqui a gente volta. Tamo junto!